As conquistas das mulheres durante a história recente foram muito importantes. A vida delas se restringia às obrigações domésticas, cuidado da casa, dos filhos. Elas não tinham participação nos rumos da sociedade, sequer podiam votar. Com o tempo, elas mostraram aos homens que podem estudar, trabalhar, se sustentar, chefiar equipes, até um país. Apesar de tantas conquistas, muitas continuam vitimadas pela violência dentro dos lares. Se aprende a ser homem e se aprende a ser mulher de uma forma que não traz benefício para a sociedade. O homem, por exemplo, aprende que para ser homem ele não pode se emocionar, ele tem que ser forte, tomar decisões. A mulher não, aprende que tem que ser sensível, submissa. Quer dizer, essa construção social que vai sendo passada de geração em geração é o que provoca a violência contra a mulher. Da violência doméstica, ela é muito mais alta quando há, por parte do agressor, a ingestão, o consumo de álcool e drogas. A questão mais democrática que a gente tem nesse país é a violência contra a mulher, porque ela acontece em todas as classes sociais, níveis culturais. É óbvio que a mulher que tem um nível de escolaridade, que tem uma profissão que ganha mais, ela tem mais condições de sair de uma condição de violência. Olá! Dados da Organização das Nações Unidas mostram que 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu violência física ou sexual. No Brasil, 77% delas sofrem agressões semanalmente ou diariamente, segundo a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. Prefeituras, governos estaduais e o governo federal implantaram uma série de políticas públicas de proteção à mulher. Mas será que a nossa sociedade está avançando nessa questão? No Pra Você Ver de hoje, vamos acompanhar reportagens que mostram a luta da sociedade para acabar com a violência contra a mulher e conscientizar a população. Há alguns meses, a revelação que estupros aconteceram em festas da Faculdade de Medicina da USP chocou muita gente. 8 casos vieram a público, denunciados em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Para coletivos feministas que atuam dentro da USP, a direção da universidade foi e está sendo negligente com as denúncias e não toma medidas para evitar que mais atos de violência sexual aconteçam entre os estudantes. Essa estudante do 4º ano de medicina contou que sofreu abuso sexual em 2011 durante uma festa da universidade, mas foi responsabilizada pelo que aconteceu pelos próprios colegas organizadores da festa. Eles me falavam que eu tinha que esquecer aquilo, que eu tinha culpa no que tinha acontecido, que eu tinha bebido muito. 3 anos depois, quando resolveu denunciar o caso à imprensa, foi procurada por outras garotas que passaram pelo mesmo. As denúncias foram apresentadas em audiência na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fiquei desesperada na hora, eu gritava para que eles parassem. Um deles ficou muito, muito bravo comigo, ele gritava comigo que era para eu parar de fazer aquilo, que ele sabia que eu estava querendo, era para eu parar com tudo aquilo. E nesse momento, chegou um casal no estacionamento e a menina viu o que estava acontecendo, ela deu um grito e conseguiu fazer com que eu me livrasse daquela situação. De acordo com o coletivo feminista Geni, que atua dentro da Faculdade de Medicina da USP, são pelo menos 8 casos de assédios graves nos últimos 3 anos. Além de se sentirem pressionadas a não denunciar os crimes, as estudantes relatam que os casos são abafados para preservar a imagem da faculdade. Eu acho que tem uma sociedade mesmo que diz pra gente que a gente não tem que falar. Por exemplo, nos casos da Faculdade de Medicina, a faculdade é colocada como o macro sacro da USP, a top, ninguém pode sujar a imagem da faculdade. E aí todo mundo vai silenciando as mulheres, porque não, tem uma coisa maior pela qual vocês têm que zelar, que é a instituição. Nessa reunião de diversos grupos que atuam na defesa de direitos humanos e das mulheres, as estudantes discutiram os casos de violações sexuais e o machismo que existe dentro da universidade. Há uma cultura
que permite que as mulheres sejam de alguma maneira culpabilizadas, que as mulheres sejam de alguma maneira vistas como presas em um contexto sexual. Há uma conjuntura dentro da universidade de ausência de políticas efetivas, de ausência de instrumentos para que as mulheres possam se empoderar das suas denúncias, há uma ausência de um ensino efetivo, uma educação efetiva para direitos sexuais, para direitos reprodutivos, do que se configura ou não uma agressão. Diante da repercussão, a Faculdade de Medicina proibiu a realização de festas no campus e pretende criar um centro de defesa dos direitos humanos, com ouvidoria, assessoria jurídica, médica e psicológica. As medidas são bem-vindas, mas, segundo as estudantes, todos os casos encaminhados até agora para a diretoria das faculdades tiveram resultados insatisfatórios. Dentro da universidade, há sindicâncias, há processos que permitem que se avalie a validade das denúncias e que se tomem providências. Mas, novamente, as próprias providências não são claras, os próprios conceitos sobre o que são os casos, sobre o que é punível ou não são claros, e o próprio modelo sobre quem avalia, quais são os critérios utilizados para avaliar, também não são claros. Você acha que a faculdade e a universidade têm sido omissos nesses casos? Eu diria que sim, eles são ineficientes em alguns aspectos. A negligência, eu não diria que é um processo consciente, mas que devidamente precisa ser combatido. É algo que é necessário uma iniciativa para que isso não se perpetue. A Assembleia Legislativa de São Paulo vai instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar casos de violação dos direitos humanos nos cursos de medicina da USP. A intenção é que essa CPI passe à frente de outras que já estão na lista da casa. Além dos casos de abuso, a CPI vai investigar a suspeita de omissão da diretoria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A notícia foi apresentada durante uma audiência em que foram relatados novos casos de abuso, dessa vez no campus de Ribeirão Preto, no interior do estado. O deputado estadual Adriano Diogo, do PT, conseguiu 39 assinaturas para a criação de uma CPI que investigará os casos de violações de direitos humanos, como estupros, racismo, homofobia, trotes violentos e discriminação social nas faculdades e universidades de São Paulo. Vão pedir para que se substitua a ordem cronológica para que a CPI possa ser instalada o mais rápido possível. Na sessão de hoje, foram colhidas declarações do diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no interior do estado. Ele relatou 2 casos de abuso sexual e um de racismo. As 2 denúncias estão sendo apuradas. Uma já estava em andamento sobre assédio sexual e essa da semana passada já foi montada uma comissão, mas pela brevidade do tempo não tem nenhuma conclusão, nem das comissões que foram montadas, nem de eventuais punições. O diretor da Faculdade de Medicina da USP não compareceu à audiência e mandou um representante, o professor Alfredo Giacomo, que diz que nunca ouviu falar de casos de violência sexual na faculdade. Nesses quase 30 anos que eu tenho na Universidade de São Paulo, né, dos 30, 20 na Faculdade de Medicina, nunca, em nenhum momento, algum aluno foi na minha sala para fazer alguma denúncia. Isso nunca ocorreu, nunca. A reitoria mandou um professor, mas, coitado, assim, ele nem sabe do que está acontecendo. Jogaram ele um pouco na fogueira. A gente fica pessimista porque, assim, como é que você vai resolver um problema que a instituição sequer reconhece que existe? As denúncias de violência contra a mulher dentro da USP mostram que essa é uma realidade presente em todos os segmentos sociais. Mas o governo do estado não tem tratado dessa questão de segurança pública como deveria. Essa é a avaliação de entidades do movimento feminista que reclama mais atenção do Estado e do Judiciário para proteger as mulheres de seus agressores. São Paulo foi o estado pioneiro na implantação das delegacias da defesa da mulher em 1985. Mas hoje, as 120 delegacias especializadas são pouco e mal equipadas para a realidade do estado mais rico e populoso do país. O grande investimento tem sido feito em recursos pelo governo federal. Então, o governo estadual e os municípios têm investido muito pouco em serviços de atenção à violência contra a mulher. O que falta? Falta uma coordenação, por exemplo, do Estado de São Paulo com todos os municípios e
definir metas. No ano passado, por exemplo, foram registrados mais de 12 mil estupros em São Paulo, aumento de 20% em relação a 2012. E este ano, os casos de violência sexual no ambiente universitário ganharam destaque com as denúncias de estupro de estudantes da Faculdade de Medicina da USP. Os testemunhos foram feitos em audiência na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aquelas pessoas que estão na universidade são pessoas iguais a todas. Não é verdade que o estudante da Universidade Federal, da USP, é um estudante que tem um outro comportamento. Violência contra a mulher acontece em todas as classes sociais. O Unesp, se não me engano, alguns anos atrás, nós fizemos uma forte ação porque eles faziam o rodeio das gordas. Rodeio das gordas. Então, eles subiam em cima das meninas que estavam gordas, para ridicularizar, para humilhar, para dizer que elas estavam fora dos padrões de beleza. Além disso, mesmo com a legislação a favor, as mulheres são pouco encorajadas a denunciar, seja por despreparo das delegacias, pelo constrangimento ou pela coerção social. Violência contra a mulher é nefasta numa sociedade, porque ela atinge a família inteira. Ela atinge as crianças, ela atinge a mulher que apanha e ela atinge também o homem que é agressor. Nos casos de violência sexual, muitas vezes a sociedade culpa as próprias vítimas. Existe uma ideia justamente que quando a violência envolve relação sexual, agressão, estupro, de que de alguma maneira ela consentiu, de que de alguma maneira ela foi responsável por isso. Então as meninas também têm introjetado, as mulheres, de que ela vai ser responsabilizada. Então por que ela foi na festa? Por que ela bebeu tanto? Por que ela foi com essa roupa e não com outra? Por que ela ficou até tão tarde? É inaceitável uma atitude de força, de violência, que é a atitude do ato de violência sexual. Não é uma brincadeira, não é um jogo, é violência pura. Ações do poder público são fundamentais para apoiar vítimas de violência doméstica e enfrentar o problema. No próximo bloco, a gente já volta.